Opa, economia! E agora? E agora a gente vai falar sobre abastecimento, saneamento, falar sobre a qualidade da água, a gente vai falar sobre a Copasa. E quem está aqui no programa hoje é o presidente da Copasa, Guilherme Duarte. Presidente, satisfação recebê-lo aqui e para a gente poder falar um pouquinho do seu trabalho também, que é novo agora à frente da Copasa, e falar desse desafio grande de estar à frente dessa instituição. Legal, Fabiano. Boa noite a todos. Fabiano, obrigado pelo convite. Na verdade, é um prazer a abertura do espaço aqui para que a gente possa trazer um pouquinho do que a Copasa vem fazendo, o que se pretende para a Copasa no futuro, até para a gente mostrar que a Copasa tem um grande caminho a trilhar ainda, mas é uma companhia que vem se modernizando, que vem melhorando a prestação dos seus serviços e muito focado no que o governador nos pede: foco no cliente, foco no cidadão mineiro, foco na melhor prestação de serviço possível aos municípios de Minas Gerais. Quais que são os desafios? É interessante a gente falar isso, né? Antes de chegar até a Copasa, um pouco da sua trajetória, né? Você tem aí uma experiência muito grande como secretário adjunto ali do Passalho, pôde beber daquela água ali do desenvolvimento econômico, tem a formação na Fundação João Pinheiro. Quer dizer, você chega para um projeto como esse, para a presidência da Copasa, com um grande circuito percorrido, né? Exatamente, Fabiano. Apesar da pouca idade, eu não tenho nenhum receio em falar da pouca idade, porque isso de certa forma até assusta um pouco as pessoas. Isso não me causa nenhum receio, porque eu percorri um caminho de fato de quase 12 anos já no Estado, sempre entre a área ambiental e a área de desenvolvimento econômico no Estado. Ocupei durante quase todos esses 12 anos cargos de gestão e ao final, sim, junto do secretário Fernando Passalho, ali ocupando a sua secretaria adjunta, onde eu tive inclusive a oportunidade de ajudar pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico justamente na gestão das empresas do Estado, porque hoje as empresas do Estado são vinculadas à sede, então CEMIG, Copasa, Gasmig, Codemig, BDMG. Então, pela sede, a gente já trabalhava um pouco na gestão de todas essas empresas. E aí, então, fui convidado a atuar diretamente na Copasa com um baita desafio, que é trabalhar com saneamento e trabalhar com abastecimento de água, principalmente sob um modelo novo de gestão, sob um modelo eficiente, moderno, que é que o Estado, controlador da empresa, nos pede. Hoje, a Copasa, qual que é o tamanho da Copasa? A gente está fazendo um programa aqui de economia, né? Vamos falar da Copasa, né? Qual que é o tamanho da Copasa em termos de estrutura, né? Hoje de colaboradores, mas também em termos de força econômica. Perfeito. Isso é muito interessante, porque a Copasa ela é uma das 3 empresas de saneamento do Brasil, por exemplo, que tem o capital aberto. Então, a Copasa hoje é uma sociedade de economia mista. Ela tem majoritariamente o Estado no seu controle, mas mais de 49% da Copasa está na mão de mais de 90 mil investidores, dentre eles pessoas jurídicas e pessoas físicas. Então, a Copasa ela já tem ali um controle compartilhado, vamos dizer assim, com a iniciativa privada, sendo o Estado majoritário. A Copasa ela está em mais de 600 municípios. Então, em número de municípios, é a maior companhia de saneamento do Brasil. Isso já é um baita desafio. A Copasa é uma empresa que fatura mais de 6 bilhões de reais por ano. Então, se a gente pega faturamento, a gente vê que a Copasa talvez esteja também entre as maiores empresas do estado de Minas Gerais. Então, é uma empresa com mais de 10 mil colaboradores diretos, tirando os indiretos. Então, é uma empresa que realmente tem uma magnitude grande, tem uma capilaridade muito grande, estando em mais de 600 municípios de Minas Gerais, movimenta recursos muito grandes. Então, nós estamos falando, por exemplo, Fabiano, a Copasa, nesse ano, nós pretendemos realizar somente em investimento. Então, eu estou expurgando custeio, manutenção e tudo mais. Somente em investimento, mais de 1,2 bilhão de reais em Minas Gerais, nos municípios de Minas Gerais. Grandes obras estão sendo feitas. O BAE está recebendo um sistema de esgotamento sanitário totalmente novo. Divinópolis, muito em breve, vai começar com uma intervenção grande também para tratamento do seu esgoto. Outros municípios, Visconde do Rio Branco, também na Zona da Mata. Então, assim, a Copasa, ela movimenta regionalmente muitos investimentos e isso transborda claramente para a economia local. Você sabe que essa coisa da Copasa, né, é muito interessante, porque quando você viaja para outro estado, aí, por exemplo, no Rio de Janeiro,
você vê que até a relação das pessoas com a empresa que está abastecendo é diferente, né? Aqui é muito curioso porque a pessoa, dependendo da situação, ela tem uma confiabilidade tão grande na Copasa que ela toma a água da torneira direto, né? Ela vai ali e ela não, sem pudor nenhum. E quando você vai para alguns lugares, a questão aqui não é apontar falha de nada, talvez aí é um assunto mais complexo se a gente for analisar o abastecimento do Rio de Janeiro, por exemplo. Mas você já não vai com a mesma coragem, você já vê a água de forma diferente. Isso é resultado de um tempo em que a empresa foi crescendo e foi, de certa forma, avançando. Mas a gente pode dizer que nesse momento de economia mista da Copasa, que você tem esses investidores todos, tem presença na Bolsa, e você tem ainda a presença do Estado, ou seja, você tem essa economia mista, seja o melhor momento da Copasa, ou seja, você tem tanto a visão ainda social, ainda próxima das pessoas, mas ao mesmo tempo empresarial? Eu acho, Fabiano, e aí eu queria separar dois momentos. Eu acho que até a história atual da Copasa, sim. Eu acho que existe um passo futuro, porque o próprio marco do saneamento vem trazendo a necessidade de maior competitividade nesse setor, que fatalmente as empresas privadas, puramente privadas, vão entrar no saneamento também. Isso é salutar, isso é saudável, vai haver maior competição e num contexto competitivo as empresas vão melhorar a sua qualidade da prestação de serviço. Mas, dado a trajetória do Estado, esse é o melhor momento. Por quê? Porque, na verdade, eu junto duas questões fundamentais. A parte do Estado tem ali o seu olhar do melhor atendimento para o cidadão, o seu olhar social, mas também a parte do Estado no governo atual tem o olhar da gestão eficiente da companhia. Então não é uma gestão irresponsável, não é uma gestão sem foco no resultado. Então isso já traz, na verdade, um ambiente moderno e profissional para a gestão da companhia. E aí quando a gente pega que nós estamos sendo observados por nossos investidores privados, estamos sujeitos às regras da Bolsa de Valores, aí a gente junta aqui todo um arcabouço de governança que faz com que a companhia esteja direcionada no caminho certo. Ali são tantas regras às quais estamos submetidos que o nosso limiar para fazer bobagem é muito pequeno, entendeu? Então, assim, eu tenho um Estado gestor competente nos observando, eu tenho um ambiente financeiro também técnico nos observando, então a tendência da companhia é caminhar para uma direção correta. E talvez também até, apesar, né, dessa questão toda do Estado ser importante, do social, se tinha uma visão no passado de empresas como a CEMIG, como a Copasa, como cabide de emprego. Eu tenho ali uma barganha que eu tenho com o Estado. Quando você pega o lado profissional, o próprio investidor não aceita isso. Então, quer dizer, de certa forma, por mais que essa balança ainda é mais estadual do que privada, mais governo do que, de certa forma, empresarial, mas é uma balança que, de certa forma, ela está igual mesmo, né? Ou seja, o poder do mercado acaba sendo forte. Ela é praticamente equilibrada, Fabiano, e você tem razão nisso. O único grande problema que, nesse contexto, nós temos é que, por estarmos controlados pelo Estado, ainda estamos sujeitos a todas as regras impostas a uma empresa estatal, lei de licitações e tudo mais, que nos deixa lentos. Então, não há gestão ou governança competente que supere as travas legais. E esse é um aspecto muito importante, porque o novo marco de saneamento, que chegou em 2017 no Brasil, ele impõe que todas as empresas de saneamento, até o ano de 2033, têm que universalizar nas suas áreas de atuação esgoto e abastecimento. E o que é universalizar esgoto e abastecimento? No caso de abastecimento de água, mais de 99% da população local. No caso de esgoto, mais de 90% da população local. Isso, quando a gente olha para dentro da Copasa, o serviço da Copasa é muito bom. Mas a Copasa ainda não chega dentro da sua área de atuação em todos os locais onde ela precisa. Então, nós temos, nos rincões do interior de Minas Gerais, localidades, bairros, áreas de crescimento urbano, nos quais a Copasa não chega e não consegue chegar porque estamos limitados pela legislação, pela nossa capacidade de realizar investimentos a contento. Eu deveria estar realizando, para universalizar tudo até 2033, mais de 2 bilhões de reais ano. Assim, com todo o esforço organizacional e de gestão, a gente está ali falando de 1,2, projetando 1,4 para o ano que vem. Então, existe ainda uma certa dificuldade que a legislação nos impõe,
que a gestão não consegue superar, entendeu? Então, assim, eu falo que a Copasa, por isso que eu quis separar em dois momentos. A Claro. Copasa, até esse momento, ela, e nesse momento atual de gestão, ela congrega todos os benefícios que a gestão privada e a gestão pública técnica pode oferecer. Mas ela tem uma barreira institucional que é colocada por ser uma empresa estatal, que ela é insuperável no modelo atual. E aí, no futuro... No futuro, a gente pode mudar esse cenário? Exatamente. Tem que mudar. Eu acho que, assim, Fabiano, tem que mudar se a gente quiser falar, de fato, em universalização do saneamento em Minas Gerais, entendeu? É muito difícil da companhia, da forma atual, por mais que seus empregados sejam muito bons, e são. Claro que tem empregados de todo tipo, mas na sua grande maioria eu fiquei surpreendido positivamente com a qualidade e a capacidade técnica dos empregados da Copasa. São ótimos, por mais que do ponto de vista de gestão a empresa esteja atuando de forma enxuta, de forma organizada, por mais que tudo conspire a favor. Se eu coloco isso na linha do tempo e miro para 2033, eu não consigo fazer a universalização a contento. Então, essa barreira terá que ser superada em algum momento, objetivando o bem do cidadão. Então, aqui a gente tem que falar o seguinte: o cidadão tem que ter abastecimento e esgoto universalizado até 2033. Então, essa barreira, em algum momento, a sociedade com o governo terá que discutir. O que nos cabe nesse momento? Focar em melhorar a gestão da Copasa, tornar ela uma empresa mais eficiente, mais enxuta, mais moderna, mais veloz. E o resto a gente aguarda as decisões. Quando você fala sobre entraves, o entrave também é a questão da mão de obra, porque a gente está falando de Sem universalização, dúvida. a gente está falando, por exemplo, toda vez que a gente conversa com alguém da indústria, a gente fala que a gente tem aí uma dificuldade, porque quando há uma demanda de crescimento, se a Copasa for fazer um projeto amanhã para ela aumentar um projeto, ela não pode pensar em 2 anos, ela tem que pensar em 3, porque ela tem que ter gente formando para fazer aquele processo. Isso aí, Fabiano. E não só de mão de obra. Aí eu vou trazer um outro aspecto aqui. Mão de obra e insumos. Se eu estou falando no longo prazo, que a Copasa demandaria minimamente 20 a 25 bilhões de reais para universalizar na sua área de atuação saneamento e abastecimento, aqui nós estamos falando de mão de obra qualificada, tubulação, juntas, material de construção, empresas capazes de realizar, empresas empreiteiras capazes de realizar. Então tem todo um mercado e um setor produtivo por trás da Copasa que vai ter que nos acompanhar. Isso é um desafio, a indústria tem que estar preparada para fornecer os equipamentos e materiais necessários, o setor de serviço tem que estar preparado para ser contratado pela Copasa e realizar as obras. E a gente tem que ter mão de obra no terceiro, capaz de fazer as obras localmente, e mão de obra qualificada na Copasa para fazer a gestão e acompanhamento desses empreendimentos. Guilherme, o papo tá bom demais, mas a gente vai ter que fazer um intervalo. Na volta eu quero Perfeito. falar um pouquinho sobre a tarifa social, Legal. qual que é a importância dessa questão social, de como é que é a relação, inclusive, com o cliente hoje. O que a gente vai pensar aí da modernização? Hoje já está as coisas mais tecnológicas, Legal. as coisas se resolvem. Como é que é o desafio de modernizar algo que já está aí no prisma dos órgãos como a Copasa e a CEMIG há muito tempo, mas que agora está ganhando ainda mais força, tá bom? Agora nós fomos obrigados a ir nessa direção, Fabiano. Ou vai, né? Exatamente. Só que a gente vai para o intervalo, é rapidinho, e a gente volta aqui com o nosso Economia. E agora?